Então uma ONG sim precisa de dinheiro. Ai, Bia, como você sobrevive? Como você compra sua roupa? Com dinheiro. Como você paga funcionário? Com dinheiro. Eu acho que o nosso ativo muito grande do Olhar de Bia é selecionar jovens que querem, com garra, com vontade. Então eu costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias, que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. Todo mundo é muita gente, claro, você tem um monte de contato aí, mas foca naquela meia dúzia, 10 que seja, mas que gera potencial. Eu amo estar no holofote, eu amo estar no palco, adoro tudo isso. Só que não é por isso que eu faço, é um meio. Ela começou guardando balas para doar às crianças da comunidade. O que parecia um gesto simples virou o primeiro capítulo de uma história gigante. De menina sonhadora, tornou-se empreendedora social. De voluntária, a founder do Olhar de Bia. Uma ONG que já impactou mais de 500 mil vidas. Do anonimato ao reconhecimento como Forbes Under 30. Hoje você vai conhecer os bastidores de uma verdadeira founder, que entendeu que combater a miséria com educação e capacitação de jovens não era utopia, era estratégia. E juntos, vamos descobrir que ser founder não é só abrir uma empresa, é transformar uma causa em seu legado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast. Esse podcast é onde eu quero dar palco para os founders que construíram negócios incríveis. E hoje eu tenho uma convidada extremamente especial. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Aqui nesse podcast você vai ter todo o resumo feito pelo Plaud, que nada mais é que um gravador de voz com inteligência artificial. Ele grava, transcreve, resume. E para você que perde várias anotações no seu dia a dia, sabe? Faz uma reunião e nem lembra do que você fez, o Plaud vai ser o seu melhor amigo no dia a dia. Eu tenho certeza que você vai transformar o seu dia utilizando o Plaud. E se você quiser ver o resumo desse podcast, vai estar aqui em algum lugar da tela para você, com QR Code para você assistir, baixar e literalmente ler tudo que foi feito por aqui, tá bom? Depois disso, temos aqui também um parceiro incrível, que é a Criativa. E ela faz os nossos personalizados maravilhosos. E hoje tem um personalizado super especial com o nome dos nossos parceiros e dos nossos convidados aqui. E depois eu mostro aqui, no começo teve a reação da Bia. É verdade. Mostrando o que ela achou. E vocês vão ver por aí durante o episódio, tá? E pra fechar, os nossos patrocinadores, o Robson Araújo é um patrocinador incrível que vai te ajudar na experiência do cliente. Ele tem uma mentoria que vai te ajudar a escalar muito o seu negócio de contabilidade. Chama ele que eu tenho certeza que o seu negócio nunca mais vai ser o mesmo. Bia Martins, ela é empreendedora social, Forbes Under 30, uma mulher... assim, que eu tenho uma admiração gigantesca, de verdade. Vocês vão ouvir um pouco mais sobre ela aqui. E ela tem marca pessoal desde a infância. E hoje eu estou muito feliz e sou muito realizada em fazer parte do Olhar de Bia. E eu tenho certeza que esse episódio vai transformar a vida de vocês. E como vocês enxergam o SG, o social e fazer negócio com o social, que vocês vão transformar o negócio de vocês também. Sejam muito bem-vindos. Sai linda! Eu tô de abraçar, de pegar. Ai, que felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É engraçado você falar, tava lembrando, nossa conexão quando a gente se conheceu. No primeiro dia já foi assim, já nos conectamos bizarramente no almoço, já contou a vida. Que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Todo mundo tá assistindo a gente, escutando. Uma honra participar, de verdade. Olha, a Bia, gente, é uma mulher assim que... ela é super jovem. Quantos anos você tem? 25. 25, eu tenho 27. Somos duas mulheres super jovens. E ela começou a carreira, a vida dos negócios, do social e de muito humana, que muitas vezes a gente esquece esse lado humano, né? De olhar na sua vida corrida. Exato. E eu quero saber quem é a Bia, além do Olhar de Bia. Nossa, já começa assim. Cara, eu já tava fazendo um pitch já pra contar a história do Olhar de Bia. Quem que é a Bia, além do Olhar de Bia? A Bia é uma jovem mulher de 25 anos. Eu adoro gente, eu adoro me comunicar, adoro pessoas. Adoro estar com meus amigos, adoro estar na igreja. Então, minha relação com Deus é a minha base mais importante da minha vida. Adoro estar com a minha família. Eu gosto muito, sempre fui muito curiosa. Então, acho que essa é uma das habilidades que eu mais priorizo em continuar, sempre curiosa para aprender mais, saber mais pessoas, dos lugares. Tem até uma frase que eu uso muito, né? No geral, acho que a cara de pau te leva muito mais longe do talento. Eu me considero talentosa, mas eu sou muito mais cara de pau do que talentosa. Eu acho que isso que é o mais importante. E sou uma menina com muita sede de fazer mais, de poder ajudar na minha realidade, seja de qual for, seja onde eu estiver, mas poder agregar valor nas pessoas ao meu redor.
Essa é a Olha, Bia. que apresentação da Bia. E agora, explicando um pouco mais sobre o Foundercast, né? Nosso objetivo é literalmente trazer os founders pra quem construiu, quem fez o negócio pro centro. Porque muitas das vezes a gente esquece. Por isso que eu começo sempre com essa pergunta: quem é Muito você bom. além do trabalho? Muito bom. Porque muitas vezes, quando a gente se apresenta, a gente fala muito mais do trabalho sobre a Eu já gente. tava com o pitch na ponta da língua aqui, ó, pra sair. Exatamente. E a ideia é exatamente essa: é você deixar minimamente um pouco o lado do trabalho, de todas as conquistas que você já fez e focar na Bia e a gente conhecer de fato quem é a Bia. Mas eu sei que a Bia tem todo esse olhar, literalmente, de negócio, de business. E eu quero que você conte um pouco pra nossa audiência. Pra quem ainda não conhece, que eu acho difícil, mas pra quem não conhece, da onde começou o olhar de Bia? Como que começou? Porque, como eu falei, acredito que você talvez seja a pessoa que mais tem a marca pessoal desde a infância, literalmente, com 6 anos, começou a sua marca pessoal. E eu quero que você conte um pouco da onde surgiu tudo isso. E a sua história é linda. Eu tenho certeza que o público vai amar ouvir. E que eu acho muito legal que você falou, já que depois eu quero voltar nesse assunto, né? Sobre a pessoa por trás da criação, assim. Acho que é um exercício que a gente que se envolve muito com essa parte emocional, essa parte neurolinguística como um todo, a gente sempre tá buscando cada vez mais. Não é fácil, né? Mas a gente começou a desprender, depois eu quero voltar nesse assunto quando contar do olhar de Bia. Mas contextualizando, né? Acho que é muito difícil falar da Bia sem falar do olhar de Bia e vice-versa, porque é literalmente minha vida inteira. Então, eu costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias. Que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. Que foi em 2006, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu sou de Guarulhos, hoje eu moro em São Paulo, sou filha do meio, tenho mais 2 irmãs, a Paula e a Vitória. E eu e meu pai, como você conhece, a gente é muito amigo, né? Então, mais do que pai e filha, sempre fomos muito amigos. Sempre andamos juntos. Quando ele ia em casa de amigo, me levava pra reunião. Eu adorava, sempre curiosa, observando tudo. E é um dia já, que numa região movimentada de Guarulhos, né? Eu brinco que assim, eu sou prova viva, Guarulhos tem mais do que aeroporto. Tem gente que mora em Guarulhos, 1,5 milhão de habitantes. E assim, qualquer grande cidade, né? A desigualdade fica fora da pele. Então, tá um carrão de um lado, do outro lado tá uma criança passando dificuldade. E o carro parou no semáforo e eu olhei pro lado, já que havia a cena que mudou minha vida pra sempre. Uma cena pra gente que tá aqui na Vila Olímpia, que é extremamente comum numa grande São Paulo, mas pra mim nunca foi normal. Eu vi crianças da mesma idade que eu, na época 6 anos, só que elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda pra sobreviver, pedindo comida. Mas, Bia, é comum. Pode até ser comum, né? De normalidade, aqui a gente fala de IPO, de empresa unicórnio, de bilhão, mas normal uma criança não ter o mínimo pra sobreviver? Vocês me perdoam, mas pra mim isso não é normal. E aí eu olhei aquilo, não entendi muito bem, o carro andou mais um pouco, veio um grupo de crianças até a gente no carro, né? Bateu assim na porta pro meu pai. Ô tio, tem alguma balinha, algum doce pra dar? E nunca fomos dar dinheiro, é sempre comida quando tinha. E não tinha nada pra dar naquele dia. Aí eu falei, pai, por que as crianças estão assim? Olhou pra trás e ele, assim como, filha? Eu falei, pai, elas estão sujas, com roupa rasgada. Ali todo sem graça para explicar um problema social para uma criança de 6 anos. Se nem a gente hoje, com o nosso nível de consciência, entende, quem dirá uma criança? Ali respirou fundo e falou, filha, os pais, elas não têm dinheiro, não têm emprego, e elas ficam assim, pedindo ajuda na rua. E já que aquilo para mim foi um soco no estômago, sabe? Eu não entendia, não estava inconformada com aquela situação, queria ajudar, mas não sabia como. Beleza, vida que segue. Acho que o inconformismo do empreender começou ali de alguma forma. E toda vez que eu ia em restaurante almoçar, jantar fora com a minha família, quando o garçom vinha trazer a conta, hoje em dia é QR Code. Mas antes era aquelas, ao invés das moedas, eram as balas. Aquelas balas de iogurte, menta, tal. Eu adorava comer aquelas balinhas. Então, pra mim, era mais gostoso as balas no final da refeição do que a própria comida. E a partir daquele dia eu parei de comer as balas. E eu comecei a guardar. E tudo eu contava pro meu pai, meu melhor amigo. E aquilo eu senti em Deus de guardar pra mim. E foram passando os meses. Agosto, setembro, outubro, eu ia no restaurante, guardava. Meu pai começou a perceber, a achar estranho. Aí chegou um dia perto do Natal, em dezembro, o garçom deu um monte de balinha pra mim, pra minhas irmãs. Legal. E eu peguei meu punhado pra guardar. E assim, hoje, eu com 25 anos, eu tenho 1,5 m, né? A gente é da mesma raça, eu e a Jaque. Naquela época, de 6 anos, eu tinha 1,10 m, né? Então, contou com um monte de balinha pra guardar. Aí meu pai falou, filha, o que tá acontecendo? Você adorava comer essas balas, parou do nada. Você tá jogando fora? Tem algum motivo? Falei, não, pai, não tô jogando fora. Aí, já que eu fui no meu quarto, assim, embaixo da minha cama, peguei um pote cheio de bala, tudo melecada, uma sala. O papai falou, Bia, parecia um ninho de rato, era um doce único, já de tão melado que tava. Falei, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua? Elas pediram umas balas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, eu não tinha um G4, uma Jaque, tinha nada. Era eu, meu piloto, meu MVP, era aquele pote cheio de bala. Falei, eu queria ajudar de alguma forma. Meu pai viu aquilo e falou,
puta merda, né? E agora? Ele nem talvez lembrava daquela situação. Não, imagina, exato. Pra ele, né, viu, só reparou naquele dia. E a gente sempre fez ação social pontual com a família, pô, o Dia das Crianças e tal, mas nada muito grande. E aquilo foi um chamado de Deus, sabe, Jaque? De verdade, assim, Deus me usou pra cutucar ele e ele foi obediente ao chamado e os dois partiram pra missão. Aí ele falou com os amigos, vizinhos, família, falou, gente, a Bia teve essa ideia de fazer uma ação, vamos juntar uma galera? De uma hora pra outra, naquele Natal, foram 600 pessoas ajudadas. Pô, pra quem nunca fez nada, né? Legal e tal. E chamamos de ação Olhar do Bem, pra mostrar essa pureza do olhar da criança. Criança gosta ou não gosta, né? Não tem maldade, é muito simples. O amigo dele falou assim, pô, legal, Olhar do Bem, mas por que não chamamos de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E por que não Olhar da Bia? Porque olhar de criança é de Bia, é de Jaque, todo mundo tem. Aí no ano seguinte, na Páscoa, foram mais 2.000 crianças, né? Por muito tempo, ações pontuais. Só que Deus é tão maravilhoso que eu não fazia ideia que a ação pontual se tornaria minha missão de vida e nasceu o Olhar de Bia. Hoje, o Olhar de Bia, agora em dezembro, completaremos 19 anos de história. Meu Deus. Em 19 anos, já que foram mais de 500.000 vidas impactadas. Nós somos uma organização social, sem nenhuma ligação religiosa ou política, são empresas que investem no Olhar de Bia. E nossa grande missão é acabar com a miséria através da educação, principalmente através da formação de jovens talentos, que você sabe muito bem. Ai, gente, depois dessa história, fica até difícil a gente continuar o podcast. Linda. Porque eu fico toda arrepiada. E a transformação que um olhar literalmente causa, né? Exatamente. E educação, eu acredito que... Eu não vim de uma família rica, eu sempre falo que eu nunca vim de família rica. Eu nunca passei necessidade, mas eu sempre passei vontade. Perfeito. E a gente, como criança, a gente não entende o que é passar vontade. Né? Quando a gente vive na bolha, é isso. Vive Guarulhos, ali é a bolha, eu nunca tinha visto aquilo, ok? Exato. Mas quando você sai e vê que o mundo é muito maior... Aí você passa à vontade. Exatamente. E é difícil explicar para uma criança. Exatamente. E muitas vezes são esses abismos, né, sociais muito grandes. E é uma coisa que no Olhar de Bia a gente aprendeu muito, sabe, Jaque? Que assim, aquele discurso do rico vilão nunca fez sentido pra gente. Ah, mas o milionário é vilão, bilionário. Mas é por que é vilão? Se o vô dele é milionário, se o pai é milionário, ele vai ser o quê? Milionário. Ou se que saiu do zero também. Qual que é o problema? Você tá trabalhando pra caramba, acordando todo dia cedo, você não tá fazendo nada de errado. Qual o problema de ser rico? O Olhar de Bia nunca teve problema com dinheiro, e sim com a falta dele. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Então, ao contrário do que muita gente pensa, ah, não, você tá cuidando de uma ONG, quer fazer uma ONG, você não gosta de... Muito pelo contrário, gente. Entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, eu quero os dois. E sim, porque a prosperidade, ela traz impacto. Só vamos ajudar mais pessoas investindo financeiramente com o dinheiro, né? Com recursos. A gente vive no mundo capitalista, não tem como. Exatamente. Então, essa polaridade muito forte, sabe? Nós contra eles, pra gente... E a gente tem um mantra muito forte do Olhar de Bia. Nós não somos uma ONG pra coitadinhos. Coitadinho, caramba. A gente ajuda quem quer ser ajudado. E isso diferencia tanto a galera que tem poder aquisitivo quanto não tem. São pessoas que estão abertas pra querer ser ajudado, pra ajudar também e sem polaridade, sabe? Então é realmente quem quer e quem pode contribuir. E isso é muito impactante. Todas as vezes que eu escuto essa fala, sua frase, eu já escutei várias vezes, eu falo, cara, é exatamente sobre isso. Porque meu pai sempre falava, você quer abraçar o mundo. Nossa, mas você quer abraçar o mundo. Eu falava, cara... Quero, mas você não vai conseguir abraçar o mundo. E eu descobri como abraçar o mundo. Abraçar o mundo é só com gente foda do seu lado. Exatamente. Quando você dá a mão pra gente foda do seu lado, você vai conseguir abraçar o mundo. Exatamente. Sem fazer esforço. Exatamente. Só que você precisa ter as pessoas certas. Exatamente. E muitas vezes as pessoas se colocam nesse lugar de... Até uma síndrome de impostor. Total. Né? De tipo, ai, não, mas eu... Será que eu sou boa o suficiente? Será que isso? Exato. Será que o que eu tô fazendo tá mudando o mundo? Será que o que eu tô agindo ali vai adiantar? Eu sempre falava... como eu falei, eu nunca passei necessidade. Mas quando as pessoas me pediam dinheiro, eu não dava. Porque eu sabia o quanto era sofrido pra minha família também conseguir dinheiro. Exato. Mas comida, sempre que eu podia, eu dava. Era o seu meio, que você podia Exato. ajudar, né? Exato. E por muitas vezes a gente acha que a gente vai... Preciso começar grande, salvando o mundo. E a Bia começou com Você balas. começou grande, sua empresa começou grande, você Nunca. começou esse podcast. Tá, tudo começa do zero. Exato. E é isso que você falou muito bem. O Olhar de Bia começou com pote de bala. Fazer o bem é simples e não simplório. É um pequeno passo, uma atitude. E fazer o bem é muito dentro da sua realidade. Claro, ou investindo financeiramente, ou investindo com tempo, recursos. E não necessariamente é sobre criar uma ONG, sabe, já? Que é uma coisa que eu sempre falo nas palestras. Exato. Falou, gente, não invista no Olhar de Bia. A pessoa fala, como é? Você precisa de dinheiro? Muito pelo contrário, que mais precisa de recursos. Mas não adianta fazer para inglês ver. O que adianta, já que pegar, fazer um dia um Reels Expert com nossos alunos, contratar aluno, mas ser uma megera no dia a dia, tratar todo mundo mal, deixar de pagar funcionário. O que adianta? Não faz sentido algum. Fazer. Exato. Então é muito mais bonito você fazer dentro de casa, né? Aquela coisa assim, Sem ninguém ver. quero mudar o mundo, mas não arrumou sua cama, sabe?
E arrumar a cama, ou é a cama física ou é a cama metafórica, né? Mas é começar do pequeno, mas tem um impacto muito grande. O famoso que a gente escuta muito na galera startupeira, né? Walk the talk. Então, assim, fazer realmente aquilo que você prega. Não adianta fazer pra postar foto bonitinha. Claro, quer ajudar o Olhar de Bia? Invista, a gente será muito bem-vindo. Mas comece dentro de casa. Eu acho que é essa percepção que a gente tem que mudar, sabe? E não olhar, como você falou, né? Como coitadinho. Exato. Então, porque que tem muito um preconceito. De, uma ONG. Muito. E principalmente quando são datas específicas, tipo o Dia das Crianças. Exato. Tipo Natal. Que aí agora eu lembrei. Mundo. Mas o resto do ano, a pessoa não come, não vive, não sobrevive. E é um estigma muito grande, já que assim, eu gosto de falar sobre isso até pra desmistificar muitas coisas, né? ONG, partido político, igreja, é tudo vala comum. É tudo roubalheira, é tudo coisa errada, tal. Tem coisa errada? Tem, assim como todas as áreas do planeta tem coisa errada. Mas a porcentagem comparada à gente boa que faz é muito pequena, né? Tem muita gente boa com um trabalho muito sério. Então, uma ONG, primeiro que assim, detesto aquele organização sem fins lucrativos. Eu posso lucrar, só não posso distribuir dividendos, porque não tem quadro societário. Mas eu posso gerar um superávit no final do ano, porque eu tô fazendo bom uso do recurso. Não posso distribuir entre os sócios, mas o resto eu posso fazer. Então, uma ONG, sim, precisa de dinheiro. Ai, Bia, como que você sobrevive? Como você compra sua roupa? Com dinheiro. Como você paga funcionário? Com dinheiro. Hoje, o Olhar de Bia é uma empresa social. Então, a gente tem OKRs, tem indicadores, tem time, tem metas, tem projetos. Assim como qualquer outra empresa. Parceiros. A gente tem um ecossistema, uma comunidade. Só que a gente é movido pelo social, nossa causa social. Mas a gente entendeu que, a gente pode criar um produto social, olhar para as empresas, atender uma dor dela e também transformar o mundo. Então, acho que essa ideia do passado, hoje, graças a Deus, muitas ONGs mudaram com relação a isso, que sim, uma ONG é uma empresa, e no nosso caso até, né, do programa Alicerce. Então, a gente tem um programa principal frente do Olhar de Bia, é o Alicerce, onde desenvolve talentos para o mercado de trabalho, a oportunidade profissional, de estudo como um todo, como vocês sabem muito bem, a Jaque não só esteve perto, como está perto todos os dias de uma das nossas crias, e é justamente isso, fala, putz, eu quero contratar alguém bom, algum talento, eu vou em outro lugar? Não, através do Olhar de Bia eu consigo pegar essa pessoa, e aí desenvolve não só a parte técnica, mas a parte comportamental, oratória, relacionamento, comprometimento, que é o mais difícil, né, Jaque, de ser em qualquer lugar. Exatamente. E isso é muito legal. Hoje o Luiz, manda um beijo pro Luiz, que vai estar editando esses vídeos. Beijo, Lu! Luiz vai estar editando esses vídeos e é muito legal porque o Luiz, a gente conheceu, eu dei um treinamento lá no Olhar de Bia e ele é da área de fisioterapia. Isso é muito legal. Nada a ver. E aí ele se encontrou lá gostando de fazer aquilo. E a gente teve algumas oportunidades de trabalhar junto como freela e uns pontos e tudo mais. E aí esse ano finalmente chegou a oportunidade. Eu falei, Luiz, ainda não é o tempo e tudo mais. Segura. E aí essa oportunidade rolou dele trabalhar muito legal. E eu acho que um ponto bem legal você ver, ele é totalmente de outra área, né? Mas uma coisa, a gente já formou mais de quase 500 alunos no programa Alicerce. A gente foi escolhido pelo Criança Esperança, ano retrasado. Hoje estamos no nível Brasil. E qual que é a grande sacada do Alicerce, na minha opinião? Sendo muito sincera, programa online, a gente tem uma porrada, né? Eu acho que o nosso ativo muito grande do Olhar de Bia é selecionar jovens que querem, com garra, com vontade. Não é gênio, nossa galera não é gênio. Não ser um ou outro ali, tá? Mas a grande maioria tá buscando, mas é que ela é desenrolado, quer aprender. Já ouviu falar em algum lugar, né? Eu já conheci alguém assim. Mas essa vontade. Então, assim, eu acho que é isso que é muito legal. Pô, oportunidade, vai no meio. Então, agora já, que no final de setembro, a gente parceria com a Startse, né? Uma grande empresa de educação executiva. Estamos levando 4 alunos da periferia com tudo pago pro Vale do Silício pra estudar IA durante... Até toda vez que eu falo. Fico arrepiada. Durante uma semana. E são alunos que não são gênios, são muito bons, mas são desenrolados, cara. Tão indo, tão buscando. Então, acho que o nosso posicionamento do Olhar de Bia como um todo é mostrar que não precisa... ou eu vou fundar uma ONG, ou eu vou lucrar, ou eu vou gerar impacto social. Não. O impacto social e o lucro andam lado a lado. E fazer o bem é um bom negócio. A Jaque tá investindo no Olhar de Bia através de formando jovens, porque é um bom negócio. Exatamente. E não tem e tá tudo certo. Bia, mas eu vou ganhar um parceiro através do Olhar de Bia? Sim, que ótimo! Eu vou investir no Olhar de Bia porque eu quero estar no meio, gerando oportunidade, trabalho? Sim! Então, acho que essa ideia de só doar caridade, eu detesto essa palavra, caridade, do nosso lado, não, cara, é um investimento social. Exato. Porque você tem um ROI social e consegue abrir para várias outras pontas. Não, e a gente tá aqui hoje no G4, né? E a Bia também faz parte desse ecossistema como um todo do G4. E a gente se
tô por aqui, mas eu sinto o Olhar de Bia exatamente nesse lugar, sabe? Que além de fazer negócio, Sim. eu também faço o bem. Exatamente sabe? isso. E eu faço bem além de fazer negócio. Então Exato, é isso, não os é dois um estão- ou outro. Os dois são muito bem Exatamente. alinhados. O que é muito difícil. Né? Exato. E quando todas as vezes a gente teve recentemente no Sweet Secrets, indo lá fazendo social Sim. business, e você vê que todo mundo ali tá pelo mesmo propósito. Exato. Mas ninguém tá ali, tipo assim, eu só vou me conectar com você porque eu tô aqui. Não, cara, eu já tirei amigos incríveis dali. Exatamente, isso é muito Sabe? legal, já que você tá falando. Então- Até um beijão, pessoal do Sweet Secrets, Davi, o Bruno, toda a equipe de lá. É um lugar maravilhoso, quem não conhece, é um bar secreto maravilhoso. Mas acho que é justamente isso. Tava conversando com umas pessoas no evento que falaram sobre justamente esse ponto. Falaram, cara, as pessoas que estão aqui, eu já sei ter um crivo maior, sabe, social. Exatamente. Eu acho que essa é a grande sacada do relacionamento networking como um todo, né, já que assim, tem um mentor meu, um amigo meu que ele falava muito assim, ele fala, Bia, network não é tudo, mas é 100%. E é exatamente isso, assim, eu acho que o grande é a conexão, contato por contato, a gente procura no Google, a gente acha contato de qualquer que quiser. Mas a validação, a chancela, a apresentação, isso é muito importante. E aquilo que volta do começo, você falou da marca pessoal, né? A marca pessoal, eu sei que a Jaque, quem ela me indicar, serão pessoas validadas, porque eu sei da marca, dos valores que ela representa. Sim. Se fosse qualquer pessoa da mesma forma, outro caminho. Pessoa que eu não admiro, fala, putz, eu não quero esse contato, não. E não é dinheiro por dinheiro e contato por contato. Eu acho que um acerto que você faz, a gente consegue, é uma ramificação muito grande de várias outras potenciais. Como foi a gente, outros Que você contatos nem que a gente imagina, criou. né? Vai se ramificando, você fala, caraca, tipo, onde conheci essa pessoa? Você vai ver lá atrás, nossa, foi isso. Exato. Então, acho que o cuidar do relacionamento ativo certo, acho que isso é muito importante. Todo mundo é muita gente, claro, você tem um monte de contato aí, mas foca naquela meia dúzia, 10 que seja, mas que gera potencial. E eu acho que uma coisa sempre é muito importante, né? Agregar valor primeiro. Acho que uma coisa que eu falo muito pros alunos, né? Do Olhar de Bia. Sejam interessantes e interessados, não interesseiros. Exato. Interesseira, quanta gente pode ver, te chama no Instagram, um monte de coisa, querendo um monte de oportunidade. Mas, de fato, se interessar pela Jaque, né? A Jaque além da J7, a Jaque além do podcast, a Jaque além de tudo. E também gerar algum interesse genuíno que a pessoa queira se aproximar de você. Então, acho que essa forma, assim, fica muito mais fluido, sabe? Gerar conexão. E isso é muito legal, porque... E aí foi um dos... Eu tava conversando um pouco antes aqui com a Bia. Foi um dos propósitos de criar o podcast e a comunidade, que é isso. Porque muitas das vezes a gente esquece que o negócio só tá aqui onde tá porque eu... Tem um fundador. Porque eu fiz. Exato. Ponto. E eu li recentemente uma frase que é: o seu negócio, a sua marca só vai até onde você tiver coragem de ir. Nossa, forte. Forte E por mesmo. muitas das vezes, a gente tem medo, tem receios, Nossa. tem travas e tudo mais, mas o seu negócio só vai até onde você tiver coragem de ir. Nossa, isso é muito real. É muito. Isso é muito real. Eu tenho até uma frase tatuada aqui, ó, que é o nosso parceiro de inteligência emocional, que é o William Lin. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Que é a nossa isso. frase. Cara, acho que medo a gente tem todo dia, né, Jaque? Assim, E a gente se coloca nesse lugar de parecer invencível. As pessoas olham a gente não se coloca, né? As pessoas olham a gente que é invencível. Não, porque a Jaque tá conta de tudo. Não, porque a Jaque é isso, aquilo. Eu falo, gente, eu sou a pessoa mais medrosa que eu conheço. De verdade. Só que a minha diferença é que Você eu vai. não ligo pra esse medo e vou. Isso é importante. E por quê? Porque eu tenho muita clareza do fim, onde eu quero atingir. Não de hoje eu não tenho clareza. Perfeito. Da onde esse podcast vai me levar. Eu não tenho Perfeito. claro isso. Mas eu sei que eu vou conseguir impactar várias pessoas através disso. E se eu fizer isso, cara, já valeu a Isso pena. é muito forte. E você falou assim, né, que às vezes as pessoas idealizam isso na gente. Mas acho que eu vou além, já que eu acho que às vezes eu falo isso porque a gente é muito parecida, nós duas, né, mulheres à frente. Às vezes a gente se coloca assim como invencível. Eu falo isso porque eu já me coloquei muitas vezes como Mulher Maravilha, né? E não que eu sou melhor, muito pelo contrário. Eu acho que é tanta insegurança, porque assim, quem é seguro É uma abre a armadura. vulnerabilidade. Exato. É uma armadura que a gente coloca e fala... Quem é seguro de si fala, cara, tô errando nisso, tenho medo disso. Agora, quem é inseguro tem que estar sempre na potência. Tem um filme que eu amo muito da Disney, eu sou viciada na Disney. Chama Encanto. Então, é uma família que todos têm um dom. E uma das meninas, a principal, que é a Mirabel, não tem nenhum dom. E uma das irmãs tem o dom da super força, a Luísa. Então, a Luísa é fortona, ela dá conta da vila inteira. Ela resolve o problema de todo mundo. Começa a acontecer com a Luísa, tique nervoso. Mais conhecido como depressão, ansiedade, abordar todos os pontos. Então, assim, e eu tenho um lugar de fala pra falar sobre isso, porque no melhor momento da minha vida, quando eu tinha acabado de ser reconhecida pela Forbes, acabado de entrar na Link, né, minha faculdade, que eu estou aqui em São Paulo, que é uma faculdade focada em negócios, como bolsista, acabado de ser selecionado no Criança Esperança. Então, que eu olhava os 15 segundos do story, meu Deus, a Bia tá no Dominando o mundo. auge dela, né?
que ninguém sabia dos bastidores é que eu tava 16 horas numa cama dormindo porque tava no auge da depressão. Então eu fiquei 7 meses tratando uma depressão profunda. E por quê? Porque todo meu valor estava na minha produtividade. Se eu não estivesse produzindo, eu não me sentia digna de amor, de reconhecimento. Então a minha psicóloga chegou num ponto que ela falou assim: Bia, quem que é você além da sua produtividade? E eu não soube responder. E eu tô falando isso não pra romantizar, muitas vezes justamente ao contrário. Fala, cara, eu não precisei, mano, eu precisei chegar no fundo do poço pra entender isso. Hoje eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu me amo muito mais. E aquilo do saber dizer não, colocar os limites muito pontos. E a gente, quanto mulher, e eu vou por esse lado também, a gente tem uma cobrança culturalmente muito maior. E não tô falando aqui de bandeira, nada disso, não é nada de militância, nada, mas são fatos. A gente tem que se provar de diferentes formas. Quantos ambientes você chega que você é a única mulher? De rosa ainda? A de rosa, a grande maioria. E não é, gente, zero discurso vitimismo, zero militância. Se você é a única mulher, você era a única mulher. Exato, e são fatos. Mas assim, pra você se provar agora na nossa cabeça, né? Mas eu vou forçar fraca, a vulnerabilidade tem que ser muito mais potente aqui pra mostrar o meu valor e que eu vale a pena o meu trabalho. Então, um problema muito mais embaixo, mas é isso, as crenças limitantes que a gente vai quebrando pra ver, cara, não, tá tudo bem. Eu vou mostrar que não, hoje eu não consigo, hoje eu não quero, eu não posso e tá tudo bem, sabe? Então, é um processo dolorido, mas eu acho que necessário. E claro, não precisa passar por esse processo também pra mudar o curso. É isso que a gente quer. A gente não quer que vocês passem por esse processo. Porque acredito que quando a gente passa por isso, a gente meio que vira defensora. Exato. Pra que a pessoa não chegue nesse lugar. Exatamente. E como eu falei antes pra você no off, o Founder Growth Club é exatamente pra isso. Porque eu passei também esse lugar de depressão onde a J7 tava evoluindo, tava tudo dando certo, tava dominando o mundo. E eu tava na merda. Eu vinha pra evento chorando, eu chorava no carro. Exatamente. E aí eu secava, eu falava, é agora que eu vou vencer. Ah, você era mulher. Exatamente. Que vai aguentar. Isso, e aí, quando eu colocava o rosa, era literalmente a minha armadura. Porque eu falava, eu vou colocar o rosa e tá se escondendo, né? Todos os meus problemas vão acabar. Nossa, até arrepia. E aí eu falava, não acabou. E aí eu ficava nesse looping. E aí esse ano, não faz muito tempo, esse ano, eu falei, cara, eu vou precisar cuidar da minha saúde mental, que foi onde eu conheci o Lotus. Rodrigo. E beijão, o Rodrigo Fonseca, da SBE, queridíssimo. Querido. Nós somos crias, nós duas somos crias do Lotus. Ele transformou minha vida. E aí, eu cheguei lá, assim, só fui. É isso. E aí, Deus também vem me provando por A mais B 20 vezes, assim, que olha, vai pra esse lado. E sabe quando você não quer o palco? Eu falava, não, todo mundo tá falando pra isso, deixa pra lá, não quero. E no Lotus ele prova bem isso mesmo. Ai, meu Deus, exatamente. Não é mas você que acha que não é, né? Só a tua ideia falou, vai. Eu falava, esse não é um lugar, não quero isso. Tem uma frase que, eu não sei exatamente como ela fala, mas assim, o mal insiste a reinar, porque os bons são muito modestos, ficam muito na sua. Então, por que o mal é muito... O mal, ele é muito sexy, ele faz muito barulho. E os bons são muito tímidos, muito na dele. Então, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, tá em Mateus, que fala que a gente é como lâmpada. Imagina eu pegar essas lâmpadas que estão aqui, ó, e colocar ela embaixo da cadeira. Vai ter sentido? Não vai ter. O lugar da lâmpada é onde? Brilhando. Então a gente tem que assumir a nossa posição. Exatamente. E não é sobre ser melhor do que ninguém. Não é sobre, sua identidade, que é só você. É onde você... Da mesma forma que tem a galera dos bastidores e aquele posicionamento, cara, o seu lugar é pra brilhar. E não é mais sobre você. Quantas vidas você pode impactar através... É deixar de ser egoísta. Porque a sua modestia, muitas vezes, é egoísmo. Porque muitas pessoas podem ser impactar através da sua vida, sabe? Exato. Então imagina quantos grandes fundadores que a gente admira, fundadores, se ficasse modestinho, quando chegasse até aqui, cara, quantas vidas deixaria de impactar? Exato. Quantas vidas a Bia, com o olhar de Bia, poderia deixar de impactar. Da Jaque conseguiria impactar. Exato. Não, e isso foi muito legal, porque lá, durante a imersão, e já indico o Lotus pra todo mundo, vou deixar aqui todas as informações. Maravilhoso. Cara, eu olhei pra lá e eu juro, eu não queria o palco. Eu falava, não, eu não quero. Porque você ouve muito, você quer isso, aquilo. Eu falava, não. E lá eu via exatamente que o meu lugar era o palco. Que lindo. E aí, isso foi acho que em março. Eu juro, eu já palestrei. Ano passado eu devo ter palestrado umas 3 vezes. Esse ano eu já palestrei 15 vezes. Caramba! Abri o podcast, abri a comunidade. E não faz nem 6 meses que aconteceu. Nossa, tô arrepiada real. Que E o podcast lindo. já existia a ideia há, tipo, 3 anos. Nossa, que louco. A Thaís sabe que ela entrou pra J7 pra me ajudar a tirar do papel.
céu. Ai, que lindo. E o negócio já tava pronto. Ela, não, mas é isso. Eu falei, só precisava os detalhes. Porque eu tava Muito louco, adiando né? muito. E aí Deus olhou pra mim e falou assim, cara, esse é o propósito aqui. Não sai Porque mais só daqui. vai, cara. Pega e das põe o chão, só vai. Exato. E ter pessoas próximas. E eu sempre falei do podcast, eu não queria criar um podcast só pra ser o ego. Eu vou criar um podcast porque Exato. eu quero falar sobre mim, mim. Exato, Cara, eu exato. quero dar palco pra outras pessoas Exato. conhecerem a Bia, conhecerem o Robson, conhecerem o Lucas, conhecerem todo mundo que já participou desse podcast. E acho que assim, importante é conhecer. Todo mundo tem ego. Fato. Claro que é legal. Eu adoro. Bia, você não gosta. Gente, eu amo estar no holofote. Eu já falo pra antes que fale. Eu amo estar no holofote. Eu amo estar no palco. Adoro tudo isso. Só que não é por isso que eu faço. É um meio. Todo mundo é muita gente. Claro, você tem um monte de contato aí. Mas foca naquela meia dúzia, 10 que seja, mas que gera potencial. Podcast aqui antes, eu fui no banheiro. Não tem uma vez que eu não vá em algum banheiro, me ajoelhe, ore, peça a Deus, me usa, que não seja eu, seja o Senhor. Porque a gente é instrumento na vida, na mão de Deus. E quando E a você gente entende isso, o seu propósito, o seu legado... totalmente muda, porque não é sobre mim. Tem coisas que eu falo que nem eu lembro, mas esse é o instrumento, esse é a resposta de oração de muitas pessoas. E como eu falo, no nosso caso é a comunicação, mas pode ser qualquer outra área. A gente é meio. Então, quando começa... Muitas pessoas perguntam, no geral, né? O propósito. Como que é propósito? Cara, não é uma coisa que você... Na minha opinião, tá? Não tô ditando regra, mas na minha concepção. Não é algo que é do dia pra noite que você descobre. Eu acho que vai se provando todos os dias. Quando chega nesses dias e o empreender... eu tô aprendendo isso cada vez mais, assim. Eu acho que até poucos anos eu tinha essa cabeça de... Pô, vai chegar no ponto, tipo... É isso. Zerei o game. Eu zerei, tá tudo bem. Só que eu vi que não é assim. E aí, um mentor nosso é o Marcelo Marques. Ele é fundador da Mobly. Aí ele falou assim, Bia, empreender é se apaixonar pelo caos. Falei, É ser apaixonada pelo problema. eu falei, cara, é realmente... E eu não entendi aquela frase do Yuri Levine lá, né? Se apaixone pelo problema, não pela solução. Eu falei, não, Nada quero a ser pela ver. solução. Tá? Eu falei, mas gente, é isso mesmo. Então, assim, é se acostumar com o caos e não de uma forma que, claro, ninguém adora o caos, né? Mas é surfar de uma forma que você vai encontrar nele mais oportunidade de se reinventar. Então, eu acho que quando você entende que tudo isso é o seu meio, o seu propósito, chegar nas outras pessoas, e uma pessoa, e quando você muda uma vida, não é uma vida só, uma geração, né? Todo mundo depois alcança. E isso não impede que você tenha dias ruins, isso não impede... Deus fala na Bíblia, né? No mundo tereis aflições. Então, por mais que eu ame o que eu faço, tem dia que eu quero ficar dormindo o dia inteiro, que eu não quero... Eu falo, caraca, e agora? Ferrou. Eu falo assim, quando deu problema, eu só deixa eu dormir, ver se vai Exato, mudar. eu não quero resolver É esse normal, gente, é como todo mundo, mas mas quando a gente tá em campo e a gente vê onde nosso trabalho alcança, aí você fala, caraca, tipo... Vale a E pena. outra, eu sou tão pequena perante tudo isso, sabe? Tipo, é tão... Eu sou apenas uma pecinha, olha o que já causou. Imagina quantas pessoas chegarem, esse poder da comunidade que você falou. Se eu, pequena, assim, já gerei esse impacto, imagina se juntar uma galerona pra gerar. Exato. Então é muito... é muito grandioso. Eu amo. Cara, isso é exatamente, eu confirmo, eu concordo com tudo que a Bia falou. E eu falo muito sobre isso, sobre sentir conforto no desconforto. Exato. Porque eu já entrei na Beira de Gelo com o Marcelo Toledo e foi uma ação E que aí, qual aconteceu. foi? Eu fui uma vez só, cara. mas não com ele. Eu fui em outro lugar. Cara, foi uma loucura. E eu falo que é exatamente o sentimento de empreender. É extremamente desconfortável. Você quer sair de todas as formas. verdade. Seu corpo pede pra sair, você pede pra ficar. verdade. Só que quem ganha é a sua cabeça. É real. É só a sua cabeça que É ganha. real, é real. Porque o seu corpo é desconfortável trabalhar demais, ter burnout, ter depressão, ter isso, aquilo. Seu corpo tenta de todas as formas te privar É daquilo. verdade. Só que a sua cabeça é o que te leva pra aquilo. Seja pro seu propósito, pelo seu legado, verdade. por tudo aquilo. Sim. Então, pra mim, entrar na banheira de gelo é exatamente como muito empreender. real. E você tem que ter estômago, você tem que entender que você não tem todas as regras, você tem que entender que você não tem todos os atributos ali pra aquela dor, pra aquele desafio. Mas você vai precisar se conectar com pessoas que tenham aquilo. Exato. Porque você não vai ter. E Porque... que bom, né? Imagina se tivesse tudo Exatamente, chato. é. Nossa, Pelo amor de saber Deus. todas as coisas sozinho. Ainda bem que a gente não é uma ilha. A gente vai se conectando com pessoas Exato. pra saber muito melhores do que a gente naquilo que elas fazem, né? Então, E acho quando que você isso que é mostra grande. a sua vulnerabilidade, conecta muito. Então, Exato. hoje com o meu time mesmo, às vezes eles perguntam umas coisas. Como que a gente vai resolver isso? Eu falei, Não não sei. sei. Eu falo, Exato. Infelizmente eu não sei, mas a gente vai descobrir. Esse é muito real. E eu acredito que, falando um pouco sobre Deus e tudo mais, recentemente eu tive o acidente do meu pai, que até ontem num podcast que eu fui entrevistada, eu comentei que ele perguntou qual que foi a principal lição que você teve do empreendedorismo, assim, que mudou o game. Eu falei, cara, o acidente do meu pai, ele sofreu um acidente de um dia pra noite... na Páscoa, no dia da Páscoa. Esse ano? Ano retrasado, faz 2 tá. anos. Ah, tá. E ele tá bem, tá 100%, pai, um beijo pra você. Só que aquilo, eu trabalhava 16 horas por dia. Eu me matava de trabalhar. Depois que ele sofreu acidente, a fisioterapia dele era mais pesada do que a minha. De tão ruim que eu tava. E ele fez uma cirurgia na cabeça.
E aí, depois do acidente do meu pai, eu percebi que eu trabalhava 16 horas por dia. E ele sofreu acidente e ficou internado no Morumbi. E eu moro na Zona Leste, então era muito longe. Era 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. 1 hora da manhã, de manhã e de tarde. Ou seja, eu passava 8 horas no trânsito. E fora as horas que eu passava resolvendo os BOs da UTI. Eu deixei de trabalhar 16, 18 horas por dia pra trabalhar 2 horas por dia, enquanto eu tava dirigindo. Entre lá e cá. Entre lá e cá, Sim. UTI. Ali eu percebi que nada mais importava. Nada mais importava. Hoje, pra uma pessoa me tirar do sério... Nossa, isso é muito real, Jaque. Meu Deus do céu, ela tem que forçar tanto que nada me tira do sério. A gente se acha Nada. muito insubstituível, né? Tipo assim, né? Exato. Não, mas se não fizer isso agora... A vida segue, Você é vê que- bacana. tudo vai seguir da perfeita ordem. Isso Exato, é muito se você não verdade. estiver mais aqui amanhã, a vida vai continuar. E é muito triste falar isso, mas é verdade, assim. Dói, mas é verdade. Deus me livre, não vai acontecer nada. Mas acontecer alguma coisa com alguém aqui. Cara, amanhã vai ter um postzinho lá preto e branco, combater o bom combate, triste, luto, vamos no velório, chorar. Segunda-feira, a vida continua. E não é que as pessoas são ruins, gente. O mundo da vida continua. É assim, desde que a gente se entende por gente. Exatamente. Então, isso é... E a gente se acha... E uma coisa, até puxando pro empreendedorismo, isso é muito real, assim, independente do tamanho. O nosso time do Olhar de Bia, nosso time é enxuto, tem 7 pessoas. Mas a gente é muito essa questão, né? Acho que todo fundador, quando começa, e não só quando começa, qualquer negócio, a gente se acha muito bom, que só a gente pode fazer e ninguém vai fazer melhor. Quando você começa a dar as coisas na mão, e assim, às vezes não é dar as coisas porque você quer, às vezes é porque não tem tempo, você fala, cara, se vira e faz. As pessoas te surpreendem de uma forma. Então, hoje, no Olhar de Bia, eu tenho meu braço direito, a Helena. Hoje, a Bia, não ensina o Olhar de Bia, o Olhar de Bia sobrevive. A Helena, não sei. Mas, assim, acho que é muito legal. E dá essa autonomia que nem ela sabia que ela tinha essa autonomia também. E essa capacidade de se reinventar. E muito pela sobrevivência. Ela falou, ou eu faço. Não tem muito o que fazer. Então, acho que dar essa confiança pro time também é muito importante. Independente do cenário de atuação. Cara, a gente é uma ONG, nosso time é enxuto. E a gente deu essa liberdade. Hoje, e boa parte do nosso time é formado por ex-alunos. Pessoas que vieram da formação do Olhar de Bia e hoje dão aula. Mas, assim, aula mesmo. Pra muita gente em nível que realmente começaram a concretizar o legado de uma forma melhor do que eu imaginei. Então, acho que isso é bacana também. Quando a gente vê que, tipo, a gente é, sim, substituível. Cada um tem o seu dom e a sua capacidade. Mas o nosso papel aqui, eu imagino que é formar legado. Formar legião, sabe? Então, Isso eu aprendi sozinha não vou conseguir sobre o nada. legado que a gente pode construir para as pessoas exatamente nesse ponto que, tá, se eu sou substituível, se acontecer alguma coisa, quais são os BOs que eu aí? preciso resolver? Exatamente. E aí voltar para esse founder ser esse lugar de tipo, porque por muitas vezes a comunicação a gente domina, a gente sabe que a gente tem não é só um dom, mas é um treino. Eu tenho certeza que Sim. você treina todos os dias e melhora a sua comunicação de Sim. tantas palestras, eventos, Exatamente. podcast, de tudo que você participou. Eu venho nessa construção melhorando cada vez mais. Exatamente. E hoje as pessoas falam, cara, você tem uma oratória muito boa. E eu nunca fiz curso de oratória. Cara, você fala muito bem. Eu nunca me preparei pra isso. Mas eu me coloco no desafio todos os dias. Perfeito. Estar aqui entrevistando é muito desafiador pra mim. Porque eu sou extremamente criteriosa, chata. E isso, aquilo, Perfeito. perfeccionista. Eu sou Perfeito. extremamente essa pessoa. Mas eu não me deixo de colocar no desconforto. Excelente. E aí, hoje, voltando um pouco mais pra marca pessoal, o quanto você acredita que essas conexões que você fez crescer hoje, desse olhar também de empresária, de olhar pra esse mundo, o quanto as pessoas compraram o Olhar de Bia pela Bia, de fato? Nossa, sim. Porque se não fosse a Bia, Exato. talvez não teria o olhar Exato. de fato hoje. É um privilégio, ao mesmo tempo um desafio, né? Que a gente volta nessa questão da ser substituível, né? Então, e aí, morreu a Bia, acabou o Olhar de Bia, não pode existir. O Olhar de Bia tem 2 fatores, né? Além de ser a minha vida inteira, eu começar com 6 anos, o nome tem Bia. Então, assim, é muito difícil tirar o Olhar de Bia da Bia. Então, por esses motivos muito grandes, né? Só que hoje é muito legal, e agradeço muito a Deus isso, mas também é aquilo que a gente tá falando, né, Jaque? É um trabalho de 19 anos, não é? Não Mas do foi dia pra ontem, né? noite São você vai criar conteúdo e 19 vai- anos trabalhando, então não é de agora. Então foi todo esse respaldo do Olhar de Bia. Eu acho que, claro, a Bia hoje entendeu o papel dela de ser muito estratégico. Então, claro ser que durante... conexões, das Exatamente. conexões. Então, assim, até por sobrevivência, até a pandemia, era só eu e meu pai no Olhar de Bia e fazia tudo. Obviamente, meus dias eram muito mais dentro do escritório, né? Focando na parte de operação, porque se eu não tivesse lá operacionalizando, ninguém ia fazer, do que tá pra fora. Quando a gente deu um respiro e começou a formar time, eu entendi que eu era muito mais estratégica aqui do que Porta fazendo fora, planilha. do que porta dentro. E tem gente muito melhor do que eu pra fazer planilha. É menos importante? Muito pelo contrário. Mas não sou essa pessoa que vai ficar montando... Eu sou aqui na conexão. Então, hoje,
hoje, meu papel no Olhar de Bia é muito de PR. Então, de relacionamento. Hoje, assim, minha agenda, 90% é tomar café, almoçar, jantar com parceiro, com pessoas e tal. Ah, é só ficar... Não, não é só ficar conversando, muito pelo contrário. Acho que a gente que vive com isso... É um desafio eu amo pessoas, mas a bateria social se esgota num nível que, meu Não, Deus. ontem eu tava aqui, a Thaís viu. Eu tava aqui, eu vim de rosa no G4. Quando eu venho aqui, eu não consigo trabalhar. Nossa. Porque eu vejo, já que eu fico, pelo amor Meu, de quase Deus. me chama atenção, né? Brilhando, eles dão sentidos. Quando eu quero... O pessoal sabe que quando eu venho só de rosa no salto, na unha, é porque eu preciso trabalhar. Porque senão não tem... E não é que eu não seja essa pessoa. Mas porque tem cara, hora... Exato. Não tem como. E acho que é saber também, acho que isso é importante da marca pessoal, saber nossos limites. Então, assim... Respeitá-los. Se eu tô num dia que eu não tô, tipo, com a bateria social boa, eu prefiro não sair. Por quê? Se eu sair... Nossa, a Bia me tratou tão estranho e tal. Eu espero... Eu sou muito cuidadosa com isso. E não só pela minha imagem, mas é porque eu não gosto de tratar ninguém mal. Exato. Às vezes eu tô num dia que tô ruim, acabei de saber uma notícia ruim, sei lá, tô mal. E aí, putz, a Bia me tratou diferente, olha que estranho. Eu não e tal. tava assim. Isso é totalmente marca pessoal. Então, assim, na minha concepção, Jaque, óbvio, né? Eu tenho uma gestora de imagem, inclusive a Fabi Cardoso, ela que mudou totalmente meu guarda-roupa. Claro que a parte, a imagem vende 100%. Só que não adianta só a minha imagem se eu tiver uma postura, né, contradizente àquilo. Então, acho que pra mim, isso é muito importante. E eu entendi, no meu caso social, que tem todos os respaldos, né? Todas as dúvidas, questionamentos. Um outro mentor falou assim, Bia, doação é monetização de confiança. E acho que qualquer venda é monetização de confiança. Você sabe muito bem, não é um dia pra noite. Cara, é um relacionamento de 1, 2, 3, 10 anos. Exato. E como você cria relacionamento? Cuidando. É mandando mensagem, indo tomar tempo, café. leva tempo, relacionamento leva tempo. Então, assim, não é de um dia pra noite mesmo. Então, acho que essa construção do Olhar de Bia, obviamente, nosso time operacionalizando, são duas coisas, né? Numa ponta, graças a Deus, nosso trabalho gerando muito impacto, sendo um trabalho de verdade, genuíno, ganhando reconhecimentos que validaram o nosso trabalho. E do outro lado, essa persona. Porque não tem jeito, assim, qualquer empresa, né? Mas falando social, é muito a pessoa, a busca. Então, hoje eu entendi, tá, eu preciso desafogar de um lado para que o time faça, para que eu possa dar total energia para as pessoas. Não adianta fazer os dois que eu vou surtar. Então, eu preciso estar nesse lugar de fala e de ascensão aqui na mídia, para que seja esse lugar, pô, a Bia... E não tem jeito, assim, você sabe como é que em São Paulo, principalmente. É o clube do Bolinha. Exato. Parece São Paulo é enorme, mas todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Então, se você não tá no meio certo, no lugar certo, aquela máxima, né? Nunca é tão real. Cara, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, óbvio, tem dia que a gente quer ficar em casa, mas assim, os lugares certos, as pessoas estratégicas. E acho que assim, por mais que cansa, é muito gostoso também. Eu amo conhecer pessoas. Sim. Eu sou totalmente de pessoas. E assim, é o que a gente quis também do nosso trabalho, né? Exato. Então, exatamente. É uma escolha. É uma escolha. Então, a comunicação como um todo, conhecer histórias. Então, eu acho que essa marca pessoal é muito importante. Entender quem que você é, primeiramente, né? Seus limites. Aí, por isso vem psicologia, vem toda essa... Entender quem você é. Ok, eu sou essa pessoa. A partir disso, você colocar em prática nos ambientes certos. E também, quando não tá no momento, cara, melhor você se abstrair do que você passar uma marca da qual você não quer ser assimilada, né? Exato. Eu falo que o Founder Growth Club tem exatamente uma impressão digital. Perfeito. Porque é exatamente isso. Não tem como você usar a impressão digital de outra pessoa. É só você. Então, eu faço... Excelente. Hoje as pessoas acham que marca pessoal é só criar conteúdo, né? A gente tava falando muito sobre isso, que não é criar conteúdo. É sobre você estar presente no ambiente, é sobre você ter tempo, é sobre você ser acessível, é sobre você responder uma mensagem no WhatsApp. Nossa, sim. Quantas pessoas, e assim, dica aqui de milhões pra você que tá assistindo quanto mais você... é bem-sucedido, as pessoas que eu mais conheço, que são extremamente bem-sucedidas, mais elas são disponíveis. Intencionais, né? E disponíveis, porque, por exemplo, quando eu te mandei mensagem, você é disponível. Sim. Tem várias pessoas que ainda estão nessa construção, que tem aquele WhatsApp, que tem 300 mensagens paradas e tantas de oportunidade que tem naquele WhatsApp. Gente, ó, vou assumir uma vulnerabilidade que minha fortíssima. Esse, já que de longe é o principal ponto que eu tenho que trabalhar. Mesmo, assim. Porque é uma coisa que eu já perdi muita oportunidade por essas. Deixei o WhatsApp lá, quando eu falei, puta merda, olha a pessoa que mandou mensagem, eu ignorei e tal. E não ignorei por maldade. Exato, porque tava fazendo e tal. Só que é isso, entrando... gente. De verdade, assim, pra uma pessoa que está passando esse rebranding de ser melhor de responder mensagem, cara. Vou te dar dicas. De verdade. Isso é de verdade, assim, de longe, a coisa que eu mais... eu mudando isso, tenho certeza que várias outras chavinhas eu posso acelerar, sabe? Então, isso que a Jaque tá falando E é muito bizarro, porque assim, as pessoas que muito, muito fodas, às vezes, que vão me conectar, falam, cara, como essa pessoa tá respondendo rápido? Tipo assim, CEO de sei lá da onde, falou, meu Deus, tipo, você tá me respondendo, tipo assim, eu não respondo e você tá me respondendo, você tá maluco? Mas é isso que a Jaque falou. São pessoas, obviamente, eles têm, enfim, têm as estratégias deles, mas respondem. Isso Exato.
certeiro, você falou. E eu falo muito isso, porque as pessoas, elas querem até parecer ocupadas. É isso, Nessa fase. É isso mesmo. Não que você pareça, não que você queira parecer. Mas é real, mas é isso real. nesse lugar, tipo assim, não, porque eu vou responder depois. E a gente nunca consegue zerar. É real. Ontem eu tava aqui com o Jonathan, que é o chefe de vendas, que toca toda a parte de vendas, o John. E ele falou, cara, como que você dá conta? Eu falei, cara, eu arquivo todas as minhas mensagens. Já vou deixar a dica aqui, eu arquivo todas as minhas mensagens. Só tenho o meu grupo, o meu namorado e os projetos que eu tô tocando, tipo, grupos. 3 projetos. É isso, é 5 mensagens no meu oficial. O resto arquiva tudo. O resto tudo arquivado. E todos os dias eu volto e desarquivo o que eu tenho que responder. Então, ali, só é exatamente a pessoa que eu preciso responder. Porque quando a gente chega numa fase, todo mundo... Tudo é importante. Só que nada tudo é urgente. Tudo é urgente, mas nada é importante. Isso é e aí muito fica nessa, real. o que é urgente, o que é importante. Gente, isso... Nossa, eu adoro. Top dica de ouro. Assim, de verdade, isso é uma dor, gente, real, assim. De todo mundo. Nossa, real, E assim. dá ansiedade. Quando ele Dá mostrou muito. ontem o WhatsApp dele, eu falei assim, isso daqui eu teria crise de ansiedade. Nossa. Então, ou e eu às vezes é mais mudo, fácil você falar assim, ai... deixa. Depois, e depois eu que ficar respondendo, nossa, é muito isso, Só meu que Deus. isso, o tanto de oportunidade que você perde, Muita. são inúmeras. E eu acho que esse negócio que você falou, né, da agenda... o Rony da Reserva, ele ficou uma época tocando esse movimento, assim, né? Que a agenda vazia que é sinônimo de sucesso. Lógico, depende da etapa que você tá da sua vida, da etapa do trabalho. Claro que pessoas que fizeram o êxito, obviamente, é muito mais tranquilo. Mas, no geral, isso é muito... Ser mais... E não é ser chato, ser criterioso com o seu tempo. Hoje eu não respondo todo mundo, Porque, já. E outra, é uma coisa que fazia muito também. Marcava 457 reuniões no dia. Cara, eu não vou ser produtiva nas várias reuniões. Não vai dar nada. Não vai dar em nada. Então, assim, eu priorizei. Eu falo, cara, hoje eu prefiro... E não é que eu não quero, mas ou eu faço tempo. isso, eu prefiro ser uma reunião, tá, tô aqui, tô sendo assertiva, vou gerar oportunidade e tal, do que fazer um monte mais ou menos, vai ser sapato, sabe? Nem anda nem nada direito. Então, não faz nada direito. E são muitas oportunidades, e aí eu já vou puxar o gancho pra novidade que ela vai contar aqui nesse podcast, que ela nem me contou antes. É verdade, nem contei antes. Ela queria que eu contasse nos bastidores. Falei, não. Eu tô aqui, ó, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer essa ponte? Mas de oportunidades que vão surgindo na nossa vida e na nossa carreira. Porque, como eu falei, eu sou muito parecida com você em relação a conexões, porque eu sei o valor disso, de sentar em mesas que eu não sentaria por conta daquela conexão. É verdade. Então, eu dou extremamente valor ao tempo das pessoas. Eu falo que eu aprendi muito cedo a valorizar o tempo das pessoas. Então, eu sou extremamente Muito chata, bom. pontual, criteriosa, porque... Isso talvez é muito aqui bom. você não estaria Isso é mais muito bom, depois de um Jaque. segundo. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. E são coisas tão básicas, mas as pessoas não fazem. Isso básicas. Eu falo pro meu time, eu falo, gente, eu sou extremamente respeitosa com o tempo de vocês. Isso é muito importante. Porque vocês não estão trabalhando pra mim, vocês estão trabalhando pra vocês. Vocês podiam estar vivendo a vida de vocês de outras formas. Só que vocês estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, que é a coisa mais valiosa que você Perfeito. tem. E você estar aqui, pra mim, eu fico extremamente grata por todo mundo que já passou e vai passar por esse podcast. Porque é uma hora do seu dia que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. É verdade. E você que tá escutando, valorize também essa hora. Porque é extremamente valioso. É verdade. E aí, dessas oportunidades que vão surgindo, a gente, com marca pessoal, e como você falou, né? Você tá usando a sua marca pessoal desde a infância. Tem ônus e bônus, como tudo na nossa vida. Mas a partir do momento que você assume esse lugar, É isso. obviamente, gera muito mais É. pontos positivos do que negativos. Exato. Né? Sabendo controlar a narrativa. E eu quero que você me conte essa novidade que provavelmente surgiu pela Bia, não só Sim, pelo olhar, não sim. por isso, e por conexões que foram gerando. Nossa, você falou é muito forte. Meu pai fala muito isso comigo, né? Bia, assume seu lugar. E isso é muito forte. Eu sei que é meio... Muitas vezes a gente fica muito na modéstia, né? Na modéstia de tipo, ai, mas será? Cara, assume quem você é. Ele fala muito assim, né? Leão não precisa de crachá. O leão na floresta precisa de crachá. Oi, eu sou o leão. Então, cara, leão assume. E diante disso, né, das oportunidades, acho que você falou muito bem, né? A Bia e o olhar de Bia sempre andaram muito juntos. E ano passado, eu comecei um processo muito de entender novas formas de investimento social para o Olhar de Bia, focando em pessoas físicas, grandes possíveis doadores, e nessas conexões, então indo na casa de um ano, entendeu? Cada um conectando e tal. E a gente é um parceiro muito grande do Olhar de Bia, que é a BSOP, que é o principal campeonato de pôquer da América Latina. A Lara e o DC viraram, assim, família, são muito queridos, são os donos. E numa conversa com eles, eu falei, no nosso novo momento, ele falou, Bia, você conhece o Akari? Eu falei, Akari? Não, tal. Acho que é legal se conectar com ele. Aí ficou no ar, aí depois eu conheci o outro sócio deles. Você conhece o Akari? Não, ainda não. Vou conectar vocês. Quem que é o Akari? O Akari foi um grande jogador, é um grande jogador de pôquer há muitos anos, então ele trouxe essa premissa muito forte, né, do pôquer enquanto um esporte mesmo, né? Então ele foi um dos grandes nomes do Brasil e ainda é. Legal. E ele fundou há alguns anos, faz 8 anos, a Fúria. Fúria é o principal ecossistema de esportes da América Latina. Então, era um mundo que eu não conhecia nada, mas muitas vezes, muita galera Gen Z vai conhecer. Então, hoje é um ecossistema, são várias modalidades de esportes. Sim. E uma que virou trending muito forte agora foi da Kings League, que é o Foot Society, que a Fúria ganhou. Então, é uma mistura de futebol com videogame. E aí, cada
cada time tinha um grande influencer como presidente. Então, um era a Ludmilla, no caso da Fúria é o Neymar. E aí virou um hype muito grande, né? O Neymar é um dos sócios da Fúria também. E o Academy, fui numa reunião com ele. A ideia era apresentar o Olhar de Bia pro nosso SaaS, né? Pra ser o braço social da Fúria. E aí ele veio com uma outra reunião comigo e falou... Amiga, ele chama só de amiga. Ele falou, amiga, seguinte, eu tenho um sonho de criar um instituto. E eu não tenho um braço expertise pra isso. Eu conheci você e quero que você comande isso. Eu falei, oi? Tipo assim, eu nem conhecia ele. Eu falei, eu comandar? Nem conheço você e tal. Ele falou, não, mas você veio por indicação, né? A validação da marca pessoal. Indicação forte e tal. Eu falei, cara, mas como assim? Aí ele falou, olha, eu falei, Olhar de Bia deixar de existir fora de cogitação, né? Não sei o que você quer e tal. Ele falou, não, mas eu quero alguém full time nisso. Eu falei, eu não posso abandonar o Olhar de Bia. Ele falou, Bia, se a gente criar uma estrutura de uma holding, onde o viés educação, né? Uma das beneficiadas vai ser o Olhar de Bia e você pode selecionar outras ONGs também. Eu falei, aí a gente começa a conversar. Resumo da ópera. Desde março eu assumi, além do Olhar de Bia, como CEO do Instituto Garra. Então a gente é o Instituto da Fúria, porque Garra, né? A Fúria, a marca da Fúria é uma pantera. E Garra é a garra da pantera. E nós seremos um fundo filantrópico para investir em outras organizações. Então, meio que um VC do bem. Então, a gente vai captar investimento, tanto de pessoas físicas, jurídicas, empresas como um todo, e a gente vai aportar o Smart Money nas organizações. Então, da mesma forma, tem o G4 para formar grandes líderes aqui, vai ter linhas formativas para organizações sociais, diversos tamanhos, onde eu investir financeiramente e capital intelectual também, em conexões como um todo. Então, eu assumi esse novo passo, né? E por quê? Assim, eu pensei muito nessa decisão, por N motivos, mas foi muito estratégico pensando aonde eu quero levar o Olhar de Bia, sabe? Então, beleza, o Olhar de Bia é beneficiado desse lado, mas o Olhar de Bia é a Bia, né? Mas aonde a gente pode alcançar um outro nível? E é um mercado, né, de esportes, mercado, jogos eletrônicos, tudo, que eu não conhecia nada, que é bizarramente gigante. E ninguém tá falando social dessa forma, um social que seja cool, que seja atrativo, que seja legal pra Gen Z, que seja hypado. Então, a gente traz essa roupagem pro social, pra esse novo ecossistema, a gente abre um oceano azul que ninguém tá falando. Então, foi muito estratégico essa decisão. E tô amando, tá sendo maravilhoso. Cara, e agora a gente tá nos trâmites finais pra lançar oficialmente o Instituto Garra. Gente, olha que novidade neste podcast, Tô gente, bem cara. feliz, Isso é bem incrível, feliz. parabéns. É uma eu fiquei honra arrepiada. compartilhar aqui. Foi a primeira vez que eu falei, de verdade. Foi a primeira vez. Meu Deus, que honra, tô toda a muito. história, ao vivo. Muito feliz, de verdade. E isso é muito legal, como você falou, das conexões. Do poder da indicação. Total. E da pessoa confiar em você Da pra validação. tocar um projeto. É a validação. E por isso é a imagem que você passa. Porque se fosse... Quem me indicou foi o melhor amigo dele. Você acha que ele escutaria se fosse de outra pessoa ou indicaria mal? Muito pelo contrário. Então, assim, que é uma construção que não é de um mês, né, já? Que Não assim, é. é de toda a sua vida. Olha a construindo aos validação poucos. que você já tem. E ele não poderia escolher pessoa melhor pra estar nesse sua cargo. linda, Eu vi o obrigada. momento. E aí o Luiz... Gente, o que é isso que a Bia tá fazendo agora Do no nada. Whisper? Eu não tô entendendo. Não, BSOP, eu não tô entendendo nada. Aí, do nada, como ainda o Instituto não foi lançado saiu. oficialmente, ainda não lancei. Aí só tá Só os os easter spoilers. eggs. Do nada, tipo assim, Eu descubra. adoro isso. Isso é muito legal, porque, como eu falei, a ideia é... do propósito, eu acredito, seu como um todo, é isso, é conectar pessoas. Exato. E eu acredito que foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Não foi fácil, exato. De tocar 100% um projeto que tem o seu nome, que tem toda a sua construção ali, até como pessoa, porque é de Exato. 6 anos, como você construiu. Exatamente. E pra que as pessoas também não tivessem, porque por muitas vezes, quando você lançava, vão vir isso. Mas ia Olhar de Bia, isso aqui. Exatamente isso, Então, Jaque. Ótimo blindar ponto. em Foi relação esse a meu isso. cuidado muito grande. Eu pensei muito, tanto em time, em família, muito isso. Olha, e pra todo mundo que eu tô já contando, né? Assim, a ideia, e aí foi isso mesmo. É um novo passo do Olhar de Bia. A gente tá fazendo aqui, então, nessa passo, a gente vai Tem um conseguir porquê. gerar impacto maior. Exatamente. Não é um ou outro. É a gente tá se plugando a outro ecossistema pra gente pulverizar ainda mais. E isso eu acredito que é um desafio até pra gente como empresário, de separar essas caixinhas. Exato. Porque muito de nós empresários até ficamos com a dor do nosso time de tipo, mas o que eles vão achar? Exatamente. Mas se a gente for claro na nossa comunicação, que tem um porquê. Exatamente, a clareza. É a clareza da comunicação. E é muito isso desafiador. real. Quando eu comecei a minha marca pessoal, eu ia pro evento, eu ficava postando, eu falava, o que o meu time vai achar? Que eles estão lá trabalhando. Eles não vão entender que eu tô Nossa, indo isso é pra um rolê muito verdade. de kart. Que eu tô indo pro Tipo, nossa, já rolê só fica o dia inteiro almoçando com a pessoa, isso, aquilo e tal. Mas é E tudo quando você traz pra eles que isso é importante, e por causa isso desse é almoço, muito verdade. eu gerei E, esse gente, às vezes é uma negócio. coisa tão pequena, assim, uma coisa que eu comecei a fazer com o nosso time, né? Que a gente tem a consultoria do pessoal da Aldas, que é inclusive aqui mentor do G4, o Rogério.
Rogério, Julian. Coisa assim, ó, uma reunião semanal faz um recap. Ó, fizemos isso e semana passada eu tava em tal lugar nesse evento pra gerar tal conexão, eu tava isso aqui, eu tava. Coisa pequena, mas. Ah, tá. Todo mundo na mesma página. Exato. Já muda o jogo. E eu sempre falo isso, eu sempre bato com minha estima. Essa semana, por exemplo, eu fui palestrar em Minas, essa semana passada. Ai, que legal. E eu tava em a semana inteira de eventos, e aí eu levei eles, aí a gente curtiu o show do Jota Quest. Eu vi nos Foi stories, vocês incrível. todos de uma. Foi incrível, que eles bom. trabalharam horrores. Eu falei, cara, eu não consigo ficar todos os dias Que no evento, legal. porque eu não tenho voz. E eles perceberam que eu tava fazendo 1 milhão de outras coisas enquanto eles estavam lá. Sim, sim. Se matando também no evento, tocando Sim. um monte de coisa. Depois eu fui pra lá e nem voltei pra J7 ainda. Faz 2 semanas que eu não vou lá. Caramba. Mas eles entendem isso. É isso. Porque foi uma construção. Então eu acredito que Muito de bom, insight também pra empresários Isso é que muito talvez real, da estejam comunicação, isso é nessa muito real. transformação de... Cara, se eu posso mudar, eu posso começar agora a criar conteúdo, eu posso começar a só estar na parte de conexões e tudo mais. Mas avisa o seu time. É, acho que é clareza. E seu time é seu ecossistema, né? Então, acho que Exatamente. na rede social, toda forma que você portar, tudo explica, ó, tô aqui por esse motivo. Não é que você deve explicação pra ninguém, não é isso. Mas a marca pessoal é sobre intencionalidade. Você fala isso melhor do que ninguém. Então, se você quer ser intencional, deixa as pessoas entenderem o porquê daquilo, Exato. né? E aí o seu time vai comprar a briga junto com Exatamente. você. Então ele vai entender que, cara, tudo bem, ela não tá aqui porque ela fez isso. E tá tudo bem ali. Isso é Então, muito verdade, Jaque. então eu muito acredito verdade. que dessa sua nova fase, desejo as melhores coisas do Amém, mundo. obrigada, Eu tenho certeza meu que vai amor. ser um projeto enorme, porque Muito feliz. eu tenho um irmão e amigos que o Depois você fala deles. Combina o dia de a gente levar um jogo da Fúria. A gente Ai, meu combina. Deus. hoje. Eu também quero ir, adoro essas coisas. Mas e pra esse lado de essa geração Z olhar Sim. o social como business, como negócio, como coisa legal. Exato. Eu tô Na animada verdade. pra tudo isso. Ai, eu também. Parabéns. Obrigada, E agora, linda. pra fechar, Aham. encerrar o podcast, queria passar horas aqui, gente. Juro. O João vai brigar Linda. comigo, né, João? Fala aí. João vai brigar comigo, João. Ai, João, por favor, deixa eu ficar mais horas aqui. Mas olha, esse podcast foi incrível, de verdade. Obrigada, eu acredito amor. que deu muito pra captar esse olhar de o quanto as conexões, o quanto a sua marca pessoal te leva pra negócios inimagináveis. é verdade. Tanto pro bem, É quanto verdade. pra vida de negócios. É, que como um tá todo. tão entrelaçado com o outro. Agradeço muito o seu tempo. Eu sou muito Imagina, grata por que ter me honra, conectado com obrigada. você. Obrigada. Mas antes de finalizar, eu quero fazer um bate-bola, Ah, sabe? Pra gosto. gente já, Manda. já tocar todos esses pontos aqui. Eu tenho certeza que vai ser rápido. Porque vamos ver se você é bem decidida, que nem a Bia é muito parecida comigo. A gente é muito bizarro. parecida. A gente é muito parecida de tudo. A gente até é do parecida. tamanho, do cabelo. De jeito, tudo. É incrível. Tá, e principalmente de posicionamento. Porque quando a gente se conectou, eu lembro que foi acho que foi num... Foi na casa do Riedo. Na casa do Riedo. É. E tinham muitos homens, e ela começou a falar, e eu só assim, ó, gente, que mulher maravilhosa, eu queria Aí foi as muito. duas já, pá! E dessa hora seguinte tava almoçando. Já tava almoçando, e foi isso. foi Então eu mesmo. acredito que ter mulheres incríveis com a nossa idade, porque são pouquíssimas É verdade. da nossa idade, que estão nesse lugar, por até lugar, tipo, esse lugar não é pra mim. Exato, por falta de acreditar nelas mesmas, né? É isso Exato, de mesmo. não ter outras pessoas como É isso elas. mesmo, de Cara, puxando. E você é muito parecido comigo. Se não tem ninguém igual a mim, Eu vou. vai ser eu. Exato. Vai ser eu a primeira. Eu vou ser a primeira, mas não serei a última. Exatamente, né? eu vou abrir essas portas. É. Então eu fico muito feliz por você abrir portas e ter Amiga, pessoas você tão também. parecidas comigo, que é muito desafiador. Linda, que bom. Então que eu bom. fico muito feliz. E vamos lá, bate-bola. Resultado ou reconhecimento? Resultado. Acho que o conhecimento vem depois do resultado. Ótimo. Bastidores invisíveis ou palco com holofotes? Nossa, bastidores invisíveis ou palco com holofotes? Nossa, mas em que contexto? Assim, eu posso... é porque assim, eu acho... Como você falou, você gosta de palco. Tá, eu gosto muito de palco, mas bastidores é necessário pro palco, né? É. Ah, mas vou assumir a posição, palcos com holofotes. E gosta assim, mulher desse É. tipo. Impactar milhares superficialmente ou transformar poucos profundamente? Com certeza, poucos profundamente. Feito é melhor que perfeito ou só entrega se for excelente? Acho que só entrega se for excelente. Maravilhoso. Planejar por horas ou agir em 10 minutos? Agir em 10 minutos, com certeza eu. Não que tá certo ou errado, mas sou eu. É isso, maravilhoso. Errar em público ou nunca testar? Errar em público, com certeza. E pra fechar, se sua marca pessoal fosse um único valor em uma única palavra, qual ela seria? Propósito. Maravilhoso. Com certeza. E eu quero agora, pra fechar, que você deixe uma frase e traga as pessoas também pro Olhar de Bia. Porque eu vou deixar aqui todas as informações do Olhar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando aqui nunca pararam pra pensar dessa Sim. forma do que a gente falou aqui. E podem ajudar o Olhar de Bia de uma forma Perfeito. simples, mas não simplória. Perfeito. E só compartilhando esse podcast, os cortes, já vai fazer Perfeito. total diferença. Já que, como a gente falou, e nosso público aqui, né, são empreendedores, empresários, executivos como um todo, eu acho que a frase que eu falei no início, eu repito agora, não é minha, né, mas é uma frase que a galera de empreendedorismo social
social fala muito, que é entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente fica com os dois. Então, convido vocês a, sim, ganharem muito. Quero que vocês lucrem, que a Jaque lucre pra caramba. Porque quanto mais a gente lucrar com propósito e responsabilidade, mais pessoas vai impactar. E se você não souber como agir com mais responsabilidade social, com mais propósito, o Olhar de Bia tem que ir pra isso. Então, nosso papel, além do nosso trabalho na ponta de educação, a gente se posiciona como braço social das empresas que querem atuar com propósito. Então, se você não sabe como tangibilizar o seu propósito em vida, né, na sua empresa, seu time, o Olhar de Bia, uma vez que você tá com a gente transforma em contratação de jovens talentos e oportunidade de voluntariado corporativo, em posicionamento de brand da empresa, de conexões com esse meio, com outros públicos que tenham a mesma premissa, pra gente mostrar que fazer o bem é um bom negócio. Com certeza, e é o melhor negócio, eu diria, tá? Porque quando você junta isso, o propósito e o legado, literalmente, elevam muitas coisas. Muito obrigada, foi um prazer ter meu você amor, aqui. eu amei, foi maravilhoso. Amei, pra amei. você que tá escutando esse podcast, compartilhe em todas as suas redes sociais, porque eu tenho certeza que quanto mais número de pessoas a gente impactar, mais o bem a gente vai fazer. Exato. Eu vou deixar todas as redes sociais, tanto as minhas, quanto a da Bia, quanto do Olhar, pra você seguir todas elas. Não esqueça que por aqui na tela vai ter o resumo do podcast. Então, se você quiser esse resumo pra colocar na prática, vai ser incrível. E agradeço todos os nossos patrocinadores e todo mundo que tá escutando esse episódio até agora. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo.